Paz e bem, eu estou aqui mais uma vez e hoje eu queria falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, liberdade humana, natural, concedida por Deus e liberdade de filho de Deus, a liberdade do discípulo de Jesus. Eu sou livre, eu posso tomar as minhas decisões, eu posso decidir os meus caminhos, fazer as minhas opções. Eu sou livre. Só que a liberdade, ela só se realiza plenamente no amor, na justiça e na bondade. Agora, eu não sou totalmente bom, nem totalmente amoroso, nem totalmente justo, porque eu tenho que considerar o problema do mal que me habita, o mal chamado pecado. Paulo vai falar desse seu drama existencial, que também é o nosso, em Romanos capítulo 7, quando ele diz: o bem que eu preciso fazer eu não faço, o mal que eu não posso fazer, quando eu vi, eu já fiz. Esse é o nosso drama. Nós somos um misto de bondade e maldade. E não somos totalmente livres, porque a liberdade plena, total, só se realiza na justiça, no amor e na bondade. De modo que nós precisamos considerar então que essa propensão ao mal que nos habita interfere na nossa liberdade, e se interfere na nossa liberdade, interfere na nossa felicidade também. Porque liberdade e felicidade nos Evangelhos e no Novo Testamento são palavras sinônimas, equivalentes. Esse mal que me habita polui meus pensamentos, minhas intenções, polui minhas emoções, polui a minha vontade, polui as minhas atitudes. De modo que nós podemos afirmar do ponto de vista cristão que não existe ninguém que seja totalmente livre. Nós temos uma liberdade, mas é uma liberdade carente de libertação. E se não experimentamos liberdade de fato, também não somos felizes. Pois a nossa alma, ela foi feita por Deus para ser justa, para ser boa, para ser amorosa. Mas ela não é totalmente, porque ela é pulsionada pelo pecado. Então, a nossa alma vive essa tensão entre aquilo que ela deveria ser e aquilo que ela não é. E aqui está a fonte de todas as nossas fobias, medos, culpas e doenças. E, portanto, infelicidade. Na questão da duplicidade da nossa alma. Forças antagônicas combatem na nossa alma. Então nós somos seres carentes na nossa essência. Somos seres que são carentes, não somos livres totalmente, portanto não somos felizes totalmente, somos seres que são escravos de uma liberdade carente de libertação. O que eu estou dizendo para você é isso, é que dentro de mim existe um eu profundo, um eu segundo Deus, e existe um eu pecado, um eu egoísta. É preciso que o eu profundo, segundo Deus, cresça e suplante
o meu eu egoísta. E nesse processo cresce a minha liberdade. Eu me torno mais feliz, porque me torno mais humano e, portanto, mais santo, porque nesse processo eu vou me assemelhando um pouco mais à santa humanidade de Jesus de Nazaré. Agora, quem pode fazer isso? Eu posso fazer isso? Não, eu não posso fazer isso. Eu não consigo. É somente Cristo que pode fazer isso. Por isso o Evangelho é boa notícia. Porque o Evangelho é que nos salva para a vida. Vida de fato. Que não é somente existir biologicamente de pai e mãe, como eu tenho dito aqui. Portanto, a nossa liberdade plena, a nossa felicidade depende de que o senhorio da nossa liberdade não seja o eu egoísta, esse eu natural, essa natureza de pecado. O senhorio da minha liberdade precisa ser Cristo Jesus. São Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 12, nos exorta: portanto, irmãos, não somos devedores da carne, escravos da carne. Eu não tenho que sair por aí dando vazão às coisas negativas da minha alma, vivendo segundo a carne, sob o governo da carne. Aquilo que São Paulo chama de carne é essa porção em nós propensa ao mal. Nós não precisamos viver como exaladores de maldade, sob esse governo do mal em nós. Pois se viverdes segundo a carne, olha a sentença, morrereis. Mas se pela ação do Espírito Santo, se vocês trocarem o senhorio da liberdade de vocês, do eu egoísta, para Cristo Jesus, se vocês entregarem o governo da vossa liberdade para Cristo Jesus, fazendo morrer as obras da carne, é Cristo que faz isso, ou seja, o pecado, vivereis, diz São Paulo. Por isso nós temos que pregar Jesus. Jesus é maravilhoso. Gente, nós temos que anunciar Jesus, nós temos que viver em Jesus, porque Ele é o único que coloca a vida humana no eixo, concedendo uma vida mais livre, mais bonita, mais colorida, mais plena, mais feliz, concedendo vida eterna. E isso é salvação. E foi exatamente isso que Ele veio fazer. São Paulo nos fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo vos libertou. É para a liberdade. Ei, existe um nível mais alto de vida para você. Você que está me ouvindo, você que está mergulhado numa tristeza profunda, numa angústia profunda, com a alma abatida, com um vazio profundo, do tamanho de Deus na sua alma. Deixa eu dar uma palavra para você. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firme em Cristo. Vai para Cristo, portanto, e não vos deixeis prender de novo pelo jugo da escravidão. Veja que São Paulo chama essa vida natural, esse livre-arbítrio natural, sem Deus, de jugo da escravidão. A pessoa diz: eu sou livre. Não é. Ninguém é livre. É cativo de alguma coisa. Porque o mal do pecado habita a todos. Se não é escravo de uma coisa, é de outra. Só Cristo nos faz livres e felizes. E é disso que Ele fala, quando Ele fala no Sermão do Monte sobre construir na rocha. Ali Ele declara o tratado da nossa liberdade.
Construam a casa de vocês da rocha. E de que modo vocês fazem isso? Ouvindo as minhas palavras e as colocando em prática. Construam a vossa casa na rocha e vos tornareis livres e felizes. Porque a casa, a existência natural de vocês existe na areia, no material arenoso. E se vocês não trocarem os fundamentos da casa, do ser, da existência de vocês, a casa vai cair. Ela vai cair. Então o que nós temos no Evangelho? O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é um tratado da nossa liberdade. O Evangelho é um tratado da nossa felicidade. E as palavras de Jesus são a lei dessa felicidade e dessa liberdade. Quanto mais livre, mais feliz e mais parecido com Jesus. Portanto, mais santo. Essas palavrinhas são equivalentes no Novo Testamento. Liberdade, felicidade e santidade. Essas coisas crescem juntas em nós. E a vida plena vai acontecendo em nós. E tudo que nós precisamos fazer é confiar em Jesus. É conhecer a palavra do Evangelho de Jesus, para que o nosso coração, na presença dele, por meio de uma vida com ele na oração, nosso coração seja tratado, ele seja transformado e o nosso ser seja reestruturado e toda a nossa vida mude. Fica muito claro a diferença entre liberdade natural, livre-arbítrio e liberdade do discípulo de Jesus, portanto, liberdade do Filho de Deus, em Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 12. O soberbo, o arrogante, o prepotente, o orgulhoso é livre? Não, é escravo. Livre e feliz, Jesus diz, é humilde. Livre e feliz é o humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, esses que reconhecem sua incompletude, esses que reconhecem que não há mérito nenhum diante de Deus, é tudo dom, é tudo graça. O que nós temos, tudo recebemos de Deus. Os humildes são esses que reconhecem na essência o seu estado de falência existencial e se volta para Deus. Quem é humilde? O humilde é aquele que sabe que não pode salvar-se a si mesmo, ele depende de Deus, ele se sabe pequeno, ele sabe que nada sabe. Se ele possui muita coisa, ele vive desapegado das coisas, portanto é generoso para com todos, trata as suas coisas não como dono delas, mas Deus é o dono, ele é o administrador, então ele é generoso. O humilde reconhece que o outro pode falhar, o outro pode ofender, então o humilde não dá espaço no coração para a mágoa, para o ressentimento, para a antipatia, para a ira, para o desejo de vingança. Esse é livre e feliz, diz Jesus. Aquele que tem o coração duro, empedernido, insensível, é feliz? Não, ele é escravo. O livre, o feliz é o sensível. É aquele que tem um coração sensível, e porque tem um coração sensível ele chora. Ele chora o choro do arrependimento. Ele sabe da sua pequenez, ele chora a sua pequenez, a sua falta de inocência diante de Deus. Ele chora pelo pecado dos outros. Ele chora ao perceber o tamanho da maldade que há no mundo. Porque ele é sensível inclusive com a sua própria limitação. Ele chora.
ele sente a dor dos outros. Esse é o livre, é o feliz. Aquele que sai por aí dando vazão aos seus piores sentimentos, ofendendo os outros, antipatizando os outros, rompendo com os outros, dando prejuízo para os outros, esse é feliz? Não, esse é escravo. Ele é escravo. O livre e feliz, Jesus diz, é o manso. Quem é o manso? O manso é aquele que doma o cavalo chucro do seu mundo interno. Ser manso é ter autocontrole, é ter temperança, é ter autodomínio. A gente sente coisas negativas, mas a gente não dá vazão a isso. Antes que as nossas piores emoções se expressem, a gente trata disso à luz da graça de Deus. Então, em Deus, a gente se auto-amansa. Isso é o livre. O escravo de si mesmo, aquele que vive somente no que é terreno, vive somente na ilusão desse mundo, esse é escravo. Ele é escravo das coisas da terra. Só busca no que é terreno, vive apenas das exterioridades, das estéticas. Esse é livre? Não, é escravo. O livre, o feliz é o desapegado. É o que tem fome e sede de justiça de Jesus. Que é uma fome e uma sede que são espirituais e levam a pessoa a se alimentar de Deus, da presença de Deus na oração, levam a pessoa a se alimentar da palavra de Deus, e eles vivem movidos por esse empenho entusiasmado de ajustar-se a Deus, de serem fiéis a Deus. Portanto, eles têm fome e sede de justiça. Não buscam sua própria justiça, mas a justiça de Cristo. Até mesmo nas relações sociais. Essas pessoas são justas com as outras pessoas. São pessoas generosas, partilhadoras. Elas têm fome e sede de justiça, de ajustar-se a Deus. Os que vivem como se o outro não existisse é livre? O que desconsidera o outro é livre? Não. O que não faz da sua vida uma autodoação em direção ao outro é escravo de si mesmo. Deixa eu dar uma palavra para você. O outro não é o outro é você. É parte de você. É filho do mesmo pai que você. Livre e feliz é o misericordioso. Dói no outro, é como se doesse em mim. E a misericórdia faz com que eu atue a favor do irmão, fazendo de tudo para aliviar a sua dor. O misericordioso, ele vê Deus nos irmãos. Misericórdia é ação, não é pena, não é dó, não é sentimentalismo. O misericordioso é uma pessoa que se condói das outras pessoas. O insincero, o mentiroso, o malicioso é livre? Não, ele é escravo. Livre é o puro de coração, é aquele que trata o coração diante de Deus, vai limpando o coração de toda imoralidade, de toda pulsão de imoralidade. Esses são os felizes, os livres. O escravo, ele é governado pelas maldades do coração. Tem lugar para tudo no coração dele. Tem lugar para o ódio, para a inveja, tem lugar para mentira, tem lugar para dissimulação, para o engano, para a desonestidade e para todas as pulsões malignas que nos habitam. O puro de coração, a bênção dele é que ele vê a Deus, porque o coração está limpo.
ele vê a Deus com o olhar da fé e verá um dia a Deus pessoalmente na eternidade. Quem anda por aí em conflito, em briga, em tensão, em ofensa com outras pessoas, é escravo. Livre e feliz é o agente da paz. São os pacificadores. São essas pessoas que possuem a paz de Deus no coração e essas pessoas, elas exalam a paz, elas promovem a paz entre as pessoas que estão sem se falar, promovem a paz entre povos, elas são facilitadoras dos relacionamentos, elas são facilitadoras da reconciliação, elas fazem ponte entre as pessoas, essas têm a paz de Deus no coração e por isso unem as pessoas, elas fogem de conflitos, de brigas, de rupturas relacionais, fogem da fofoca, de tudo que atenta contra a dignidade do outro. Esse é livre, o pacificador. Quem anda segundo o fluxo do mundo é escravo. É escravo. O feliz de Jesus, o livre, é aquele que guarda a verdade da palavra de Deus na consciência. A verdade da palavra de Deus na consciência dele é uma rocha inamovível. Ele não negocia essa verdade. Ele não adultera essa verdade. Ele pode andar até debaixo de calúnia, de difamação, de perseguição, mas ele é feliz, porque ele está firme na verdade. E a verdade cultivada no coração produz uma felicidade ultra circunstancial. A alma permanece exuberante de alegria. Essas pessoas constroem na rocha. Esses são os que constroem na rocha, Jesus diz. Esses são os que experimentam o que é ser livre de fato e o que é ser feliz de fato, o que é ser santo de fato. O que é o processo de santidade? É o processo de assemelhamento do meu ser, da minha humanidade, à humanidade de Jesus de Nazaré. Então, como já disse e repito, é como uma laranja de 3 gomos. Essas coisas crescem em conjunto dentro de nós. Quanto mais livre, mais feliz e mais santo. É Jesus quem faz em nós. A gente não tem condição de fazer isso do ponto de vista humano, natural. Esses bens espirituais acontecem na nossa vida processualmente, gradativamente, na medida que, como argila, nós nos colocamos nas mãos do oleiro. Ele começa a nos moldar, ele vai nos moldando, até que nos pareçamos com ele. Então, o discípulo de Jesus busca esse empenho, entusiasmado. E a palavra de Jesus é a lei da vida. É a palavra de Jesus assimilada no entendimento e praticada na vida, juntamente com a vida de oração, de comunhão com Deus cotidiana, é o que produz isso na gente. É Deus quem faz. E eu espero que você tenha entendido e que você seja molestado pelo Espírito Santo a procurar esse caminho, porque esse é o único caminho. Não há outro, não há atalho. E Jesus quer conceder isso a você. O chamado é para todos, é também para você. Que Deus te abençoe. Amém.